além de ser, ou seja, além de se manifestar de forma material ou de forma natural, prosperidade é algo totalmente espiritual. A sua base começa no espírito e a sua manifestação é tangível no físico. Você não é próspero naquilo que você manifesta, mas é você próspero naquilo que você tem. Ou seja, a parte interior te ajuda a manifestar aquilo que as pessoas conseguem ver de forma exterior. Ou seja, da mesma forma a bênção é algo espiritual, da mesma forma a prosperidade é algo espiritual. Mas só que a sua materialização requer, além de algo espiritual, ter a sabedoria divina para você tornar aquilo que está no espírito de forma física. Eu acredito que todos os cristãos são totalmente abençoados com todo tipo de bênção nos lugares celestiais. Eu creio nisso. Todos os cristãos. Mas a questão é a habilidade para trazer aquilo que está no espírito ao físico. É muito mais do que você só querer. É estar disponível para que isso comece a fluir em você. Ou seja, para você manifestar a bênção que você recebe em Deus, não é só uma questão de querer só, né? Eu quero. Requer muito mais do que querer apenas. É estar disponível para fazer aquilo que o Espírito está sempre a te instruir. Porque eu acredito que todos os cristãos são totalmente abençoados com todo tipo de bênção nos lugares celestiais. Eu creio nesse versículo. E eu acredito nisso. A pergunta é, por que os cristãos não conseguem manifestar de forma tangível esse versículo? Porque a Bíblia diz que é a bênção do Senhor que torna rico. Diz, a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo nenhuma dor. É a bênção. Mas agora, por que os cristãos, naquelas bênçãos que enriquecem, não conseguem trazer de forma tangível? Por quê? O que se passa? Qual é o problema? Aonde está o problema do cristão? Aonde está o problema do cristão? Ok. Gênesis capítulo 26. Vamos só começar aqui em alguma coisa, depois vamos. Então o pregador via, ele tem mais questões que ele vai trazer. Uma fome terrível atingiu a região como havia acontecido antes do tempo de Abraão. Quer dizer que a fome não começou contigo, não é? A fome não começou hoje. Já houve fome várias vezes. Por isso Isaac se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Entenda, a intenção de Isaac era descer ao Egito como seu pai. Porque o seu pai também só se movimentou quando houve a primeira fome. A primeira fome que houve, a primeira coisa que Abraão pensou logo foi para o Egito. Isaac viu a mesma coisa, se meu pai foi para lá, também vou fazer a mesma coisa. Deus disse, não desça para o Egito. Uma das coisas que você tem que saber na questão da prosperidade, as experiências dos outros não quer dizer que também serão as tuas experiências. O que deu certo com teu irmão não quer dizer que também dará certo contigo. Tenha muito cuidado com isso. Disse, não desce para lá. Faça o que eu te mandar. Versículo a seguir. Habita aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e o abençoarei. Com isso confirmo que darei todas essas terras a você e a seus descendentes, conforme eu prometi solenemente a Abraão, seu pai. A questão é, habita ainda aqui. Às vezes nós saímos no momento que Deus está nos falando, habita ainda aqui. Aonde Deus não te mandou, você não prospera lá. Você prospera aonde Deus está te mandando. Ou seja, a tua unção opera aonde há uma instrução divina por detrás. Aonde não há nenhuma instrução divina, você não prospera. Não faça negócio que você não tem confirmação na parte do Espírito. Não vai prosperar. Não vai. Você pode ter dinheiro, mas não vai prosperar. É que num tempo você terá, depois vai começar a fracassar de forma linear. Versículo a seguir, não é?
tornarei, na minha versão diz, tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu. Lhe darei todas essas terras por meio da sua descendência. Todos os povos da terra serão abençoados. Porque Abraão me obedeceu, versículo 5, e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Versículo 6. Portanto, Isaac ficou em Gerar, Isso é uma das grandes instruções para a prosperidade. Grandes instruções para a prosperidade. É ficar onde Deus está te orientando para você ficar. Não tenta fazer aquilo que os outros não... Olha, aquilo que tu não tens convicção no Espírito que vai dar certo contigo. Eu sei que há um momento que você recebe várias ideias, vários pensamentos, vários conselhos. É muito bom, mas leva sempre esses conselhos no trono do Espírito. Para saber se realmente é isso que Deus quer que eu faça. Não invista o seu dinheiro aonde Deus não está te instruindo. Não vai dar certo. É importante isso, é importante. Eu aprendi isso muito cedo com Deus. Versículo 12. Então Abimeleque chamou Isaque Desculpa. e lhe disse, na verdade ela é tua mulher, por quem me disseste? E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor o abençoava. Semeou naquela mesma terra. Aonde havia problema com Abimeleque, mas naquela mesma terra, que Deus disse, fica mesmo aqui, semeou lá. Mas a questão é, Isaac tem a bênção, mas se ele não semear, a bênção não vai se manifestar. O problema é o seguinte, nós às vezes estamos no local onde Deus nos mandou estar, mas nós não estamos a semear nada. Se você não fazer nada, não vai acontecer nada. Isso tem que ser claro para você. Não existe magia. Se você não semear nada, não espera colher mesmo nada. Não há magia para isso. O nosso problema como angolano, nós gostamos de começar grande. Nós não fomos treinados a começar pequeno. Esse é o nosso problema. Só queremos começar negócio já com 500 mil, já com 200 mil, já com 300 mil. Nós não pensamos que é possível começar um negócio de 15 mil. Há uma teoria de grandeza que nos entrou. Doutor Mania. Todo mundo é doutor. Todo mundo... Entenda. Nós fomos aculturados que quem vai na faculdade depois de acabar vai trabalhar. Pergunta, muitos licenciados estão a trabalhar. Nos prepararam assim. E as pessoas ficam frustradas depois de acabar a faculdade. Pastor, ir na faculdade é mau? Não. Não é isso que eu estou a dizer. Mas eu quero te preparar para a vida. Porque se você não for treinado para a vida, você vai fracassar com todos os diplomas. Porque o problema não são teus diplomas, é que você não foi treinado. A escola é bom. Qual é a utilidade da escola? É te ajudar a refletir. Isso é que a faculdade faz para você. Eu aprendi tanta trigonometria, não uso na vida cotidiana. Mas me abriu a mente para pensar. A escola só para te abre a mente para ter capacidade de refletir. Criar as coisas, é isso que a escola faz. Alguém está aqui? Naquele mesmo ano, sem medida, porque o Senhor o abençoava. Versículo a seguir. Engrandeceu o homem e ia enriquecendo-se, até que se tornou que tão poderoso, aonde Deus lhe mandou ficar. Mas só não ficou de mãos vazias, semeou. Aprenda a semear onde Deus está a te instruir. Aprenda a começar alguma coisa. Vou repetir isso, todos nós somos abençoados com todo tipo de bênção nos lugares celestiais, mas aprenda a fazer alguma coisa. Tu tens habilidade para criar alguma coisa, tu tens essa habilidade, mas tu tens que explorar dentro de você. Entenda, tudo que nós precisamos, Deus já colocou dentro de nós. No céu já não vem nada. Muita gente pensa que no céu, ainda quando você fala o céu, não, está dentro de você. Até o dia que você vai descobrir que anda dentro de você, está dentro de você. Nenhuma riqueza está no céu, toda a riqueza Deus colocou na terra, porque o homem está na terra. Diamante não está lá no céu, está na terra. Sou dono
do ouro e da prata, meteu aonde o ouro? Lá no céu? Não, meteu aqui na terra. E tal homem que ele criou veio de onde? Disse, do pó vieste. Não, o tal homem que ele criou não veio do céu, vem da terra. Disse, do pó vieste e do pó voltarás. Tu não serás rico no céu. Tu serás rico na terra. Então, se você não aprender a usar a tua habilidade criativa, você vai ficar muito tempo no mesmo lugar. Eu falo sempre, cristãos oram muito, mas pensam pouco. As pessoas se levantam contra mim quando eu falo isso. Dizem, cristãos oram muito, mas tem pouco tempo de reflexão. Porque nos aculturaram com demônio, mas não nos aculturaram. Para e pensa. Fomos treinados que tudo é demônio. Há pessoas que tudo é falta de criatividade apenas. Eu sempre pergunto às pessoas, quanto tempo você leva para pensar? Ele não leva tempo para pensar, ele ora muito. Mas nunca, quanto tempo você leva para pensar? Não é para ficar triste, pensar. Não, porque há pessoas que ficam tristes, ele não está pensando, está triste. E ele pensa que não é ficar triste, pensar. Criatividade, quando eu falo de pensar é sentar para criar alguma coisa. Eu vou te desafiar, começa a passar pelo menos 1 a 2 horas com uma esferográfica e uma folha. Você vai começar a notar que você vai começar a crescer. Pelo menos se fecha num lugar silêncio, com a tua esferográfica e uma folha. Meu irmão, se você não crescer, eu rasgo a Bíblia. Você vai notar que havia muita coisa na sua cabeça, o que te faltava era tempo para pensar. Reginaldo, tudo está dentro de você. Não está fora de você, está dentro de você. O dia que você começar a sentar a pensar, você vai se amar. Começa só a pensar. As pessoas não pensam muito, sério. O maior instrumento que Deus deu ao homem chama-se mente. Mente. Não é outra coisa, mente. Ontem o pastor Daniel abriu um versículo que eu gosto de dizer. O sol brilha para todo, para o ímpio e para o justo. Brilha para todos da mesma forma, todos têm 24 horas. Como é que você usa? Orar muito é bom, mas tenha tempo para meditar. Estava a assistir o pastor Ashimolo, da Nigéria, ele falava, havia um rapaz nigeriano, quando viajou para Londres, tinha problemas de... Só chegava atrasado, porque ele ia para a faculdade, depois tem que ir para trabalhar. Então os metros ele não conseguia controlar. Um dia sentou, pegou no seu telemóvel e disse, posso criar um aplicativo que controla os metros, para saber que o metro se está vindo daqui a 10 minutos, outro vai me tirar daqui. Tornou-se milionário por uma ideia. Notou a dificuldade, sentou e disse, vou criar um aplicativo no meu telefone, que me permite, quando eu estou na estação de metro, vou saber qual é o metro a pegar e qual é o outro metro para chegar a trabalhar. Tornou-se milionário. Não, às vezes as tuas orações mudam. Deus me dá ideia para criar algum aplicativo. Não só Deus faz cair o quê? Será que no meio de tudo que nós oramos, nunca podemos orar também para ter uma ideia, para criar alguma coisa? Sério, às vezes eu fico triste com os cristãos. A criatividade, nós estudamos, você vê que jovens estudantes, mas estudaram no ITEL, acabaram engenharia eletrônica, mas não criaram nada, com o Espírito Santo dentro de você. Vocês estudaram no ITEL, fizeram tanta coisa, e depois? Ninguém tornou-se rico recebendo salário. Não, o salário não te torna rico. Ninguém trabalha numa empresa tornou-se rico só no salário. É sempre empreender. Ninguém tornou-se rico só salário. Receber salário todo final do mês é rico, é mentira. Ninguém. Por mais que te pagam milhões, a tua necessidade vai crescer ao nível dos milhões. Então tu nunca vais ser rico, porque recebes milhões. Se você não empreender, você nunca vai chegar longe. Usa a tua habilidade criativa. Não sei porque que Deus me manda falar isso hoje para você, mas usa a tua habilidade criativa. Eu não gosto de pessoas que reclamam, não, entenda, eu digo sempre, até o dia que você deste conta que teu pai e a tua mãe não tinham nada, você é responsável pelos teus fracassos.
Você não vai vir me convencer. Se eu não estudei, a minha mãe não tinha nada, o meu pai não tinha. Até o dia que você deste conta, fizeste o quê? Ele era um responsável até o dia que você não sabia nada. Mas o dia que tu deste conta que eles não tinham nada, você é responsável. Sabe, o africano é muito rápido em mandar tudo nos bruxos. Se eu estou assim, Banogonangai. São minhas tias, desde aquela vez, naquela situação no Comba, ele me disse, vais ver. Ele aceitou aquela palavra e disse, vou me estagnar, é a minha tia. Diga comigo, ser pobre não é bom. Pobre não ajuda ninguém. Muda a tua mentalidade acerca disso. Mas mais do que mudar, muda a tua habilidade de pensar. Tenha mais tempo de você ter tempo sozinho para criar as coisas. Nunca acredita que essa parede é o fim das coisas. Há sempre uma forma de ultrapassar para lá. Sempre acredita nisso. Bate 10 vezes, mas sempre acredita que não. Eu acho que posso fazer alguma coisa para passar. Isso não pode ser fim para mim. Eu sei que quando você ganha 100 mil, ou 30 mil, 20 mil, será que um dia posso ser? Não, você pode. Eu me lembro, vou contar um pouco da minha história. Eu, para estudar, acabei o médio. Meu pai tinha muito dinheiro. Porque alguém para casar 8 mulheres, porque tinha muito dinheiro. Hein? Meu pai tinha muito dinheiro mesmo. Mas só que quando nós nascemos, já não tivemos muita graça daquele muito dinheiro dele. Porque Salomão foi claro, muitas mulheres te levam à ruína. Não é que a mulher é má, mas muitas delas vão te levar à ruína. Então, naquela fase que nós começamos a estudar, já não tinha aquele muito dinheiro. Então, quando eu começo a fazer o médio, acabo o oitavo, porque para começar já no médio, no primeiro ano, meu pai não tinha nada, nem dinheiro de táxi. Eu tinha que vender no Roque Santeiro. Eu vendi água, vendi galete, vendi saco. Então, quando alguém vem me falar das coisas que sofro, você nunca sofreste. Todos nós sofremos. Não me venha com histórias aqui. Você não vai me vir com a história de bruxo. Todos nós vimos bruxo até apertar. Não me venha com histórias aqui. Não acordei no céu, vi isso tudo. Essa luta, não, Jesus. Já vimos isso. Mas mesmo assim não se deixamos levar. Então eu tinha que vender de manhã, vendi água, vendi saco, vendi galete, vendi fardo com a minha mãe. Íamos vender fardo de manhã. Depois comecei a vender galete, vendemos livro, vendemos caderno. Eu vendia de manhã, havia uma altura que depois eu já não ia com a minha mãe, agora ia com alguns amigos no Roque. Vender para pegar algum dinheiro para depois ir estudar. Acabei todo o meu médio assim. E meus colegas me encontravam no Roque Santeiro a vender. Júlio, vai na escola, 11 horas saía do Roque. Tinha que rapidamente chegar em casa, banhar, 13 horas estou na escola. O meu preparativo, eu fazia no Roque Santeiro. Estou a me preparar para fazer teste na Faculdade de Economia, em 2002. E nós entramos em 2003, acabamos em 2007. Então, você me mostrar a dificuldade que você não consegue fazer isso por dificuldade, não há. Eu sempre acredito, tudo é uma fase, tudo passa. Eu não acredito com sofrimento eterno, não acredito nisso. A forma mais fácil de quebrar, ou seja, para ultrapassar uma maldição é quando é bruxaria, porque você só vai orar. Mas quando não é bruxaria, é questão de mente, mesmo oração, você não vai fazer nada. Quando é de mente, é falta de aqui, é difícil. Quando é oração, vamos entrar em jejum. Eu e o pastor, até o pastor, vou me retirar por você. Vamos jejuar. Bruxaria vai cair, mas a tua mente, quando não produz nada, você não vai fazer mesmo nada. Então, jovem que está aqui, aprenda a pensar. Eu vendia no Roque. Agora, imagina só o que eu vendia. Não eram minhas coisas. Naquela altura havia um lugar que chamavam Brasil, no Roque. Quem é de 90, desculpa, lá, de 2000, você não conhece isso? Aquele só quem é de 90, 92, 93, 94, 95, 96, até lá acho que já chega.
Você de 99, 2000. Vamos vos contar essa história. Então nós íamos lá de manhã muito cedo, ia naquelas senhoras que vendiam, disse, me dá 5 calças, me dá 5 blusas, eu alugava uma bancada, colocava aquilo. Ele vendia $20, eu vendia $20 mais 100 kwanza. E eu ficava com os 100, no final do dia pegava as calças, ele entregava, eu ia estudar. Por quê? Vontade de ir longe. Havia um doutor na nossa rua, dizia que, aqui, essa rua é dos burros, meus filhos aqui, eu dizia para ele, antes dele morrer, eu tenho que me formar. E vou ter que ser melhor do que os filhos dele. Não, porque eu não acreditava nisso. Eu sempre acredito que a sua situação atual não afeta o teu futuro. Sempre acreditei nisso. Não afeta o teu futuro. A tua situação atual não pode afetar o teu amanhã. Não importa se vai andar de chinelo, mas tem uma mente muito forte. Você a estudar de candeeiro, estava aquele candeeiro que saía fumo, as narinas ficam, você faz assim, está tudo preto. Nós estudamos com isso, não há energia. Coloca os pés na água, mas eu quero atingir o meu objetivo. Mas você é muito relaxado hoje, não vai na escola para cá, betumbata. Querem iPhone porque não tem como investigar. Nós não investigamos no iPhone. Nós ficamos na faculdade desde manhã até às 19 ou 20 horas. Depois vai voltar a pé da faculdade até na Tecnocarro. E choveu. Não há táxi, tens que andar a pé. E amanhã tem que estar de novo na faculdade. Comes uma bola de Berlim. De manhã e vai ficar até a tarde. Vocês gostam de vida relaxada, vocês todos. Só queres orar. Não se cresce só rindo, há sacrifício para crescimento. Ninguém se torna grande dormindo só. Nós fomos treinados numa escola que tudo é relaxado. A vida é um sacrifício. Se você não aprende a se sacrificar, não tenta esse negócio de ser excelente na vida. Não é para pessoas medíocres que encontram dificuldade e começam a chorar. Para pessoas que encontram dificuldade e se levantam amanhã mais. Aleluia. Terminamos a faculdade assim. Porque quando ontem eu falei sobre 24 anos, eu cheguei, todo mundo, uau, vida fácil. Não é vida fácil. Vida com muita situação difícil, mas capacidade para refletir que é possível começar pequeno e ser grande. É possível você ter essa mentalidade. Jovem que estás aqui, saia desse nível, não. Como não consegui estudar, não. Não conseguiste, mas faça alguma coisa para você mesmo. Glória. Nem todos os milionários entraram na faculdade. Foram apenas capazes de pensar algo diferente. Eu já conversei com pessoas que você até aceita conversar com um miúdo que está a estudar 8ª do que com uma pessoa que terminou faculdade. Você fala, você me terminaste o quê? Mal sabe se expressar, mal sabe escrever. Está a receber canudo, mas é canuda ou canudo mesmo? Porque não é inteligente. Mas terminou 5 anos como? Não sabe escrever. Minha irmã, ninguém te intimida com faculdade. Ninguém te intimida porque acabou a licenciatura. Ninguém te intimida nisso. Há uma altura que todo quadro que saía fora era inteligente. Eu trabalhei com bons quadros que estudaram fora, não sabem nada. Sabia que muitos brancos não estudaram muito. Muitos brancos, principalmente os portugueses, não terminam a faculdade. Poucos portugueses você encontra é licenciado. Há uma ideia que toda pessoa de pele branca terminou a faculdade. É mentira. E poucos são inteligentes. Você me fala, você é mesmo só português, você sabe falar. Inteligente você não é. Meu irmão, eu desafio você a pensar diferente. Ser próspero é uma questão de criatividade. Capacidade de criar as coisas. Até no ministério. Ninguém prospera só porque ora muito. Se fosse assim, você encontra pessoas no monte, 40 dias, sem parar, contínuo. Não é o teu nível de oração que te torna próspero, é o teu nível de criatividade. Nível de criatividade. O que está dentro de ti, você tirar para fora.
Você vai entender que Abraão, por mais que Deus esteja com ele, Abraão era criativo. Isaac, por mais que Deus também era criativo. Jacó, mesma coisa. Andavam com a bênção em cima, mas eram excelentes ao fazer as coisas. Por mais que a tua família seja, todos são bruxos, seja como Daniel, mesmo na Babilônia, onde havia vários astrólogos mágicos, foram mesmo lá que foram ministros. Ah, porque na família tem muitos bruxos, não pode sair doutor. Eu vou ser primeiro doutor. Diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu creio nesse versículo. Aonde abundou a bruxaria, vai superabundar engenheiros na tua família também. Não vamos limitar a mente, porque não, naquela família, todos bruxos, ninguém estuda. Eu vou estudar. Eu vou ser o primeiro a rasgar aquele véu. Que é isso? Eu quero quebrar esses tabu que disse ontem o pastor, as crenças. Nós começamos a acreditar em várias coisas. Não tenho dinheiro para estudar, acho que não vou conseguir ser ninguém. Eu olho quando o jovem falou comigo, disse, esse aqui pensa que eu também cresci com pão, ou com bolacha, com leite, Nesquik, não. É de arroz com chá, já comeste isso? Arroz branco com chá, já, não é? Está chegando à faculdade, arroz branco com chá. Não reclama com ninguém, comeste, dormiste. Imagina numa casa onde tem 8 quartos, 2 salas grandes, tem sobrinho, tem irmão, tem tanta gente. Você vai perguntar quem está na minha comida? Vais perguntar quem que está na minha comida? Vais perguntar a quem? Para de se vitimizar na vida. Saia desse nível de eu sou vítima. Para de se vitimizar. Ninguém está aqui para ouvir as tuas histórias de cauruchinha toda hora. Não estou aqui para ouvir isso. Eu estou a te treinar para a vida. Estou a te treinar a ser homem, a ser mulher para a vida. Prosperidade não começa porque você tem muito dinheiro, é disciplina. Disciplina. Vamos dar um exemplo aqui rápido, só para notar que há pessoas que são mentalmente pobres. Não é falta de dinheiro, é que não tem habilidade para tal. Não está treinado para tal, para ser próspero. Tu precisa de dinheiro, não? Se coloca em pé. Se eu te dar $100.000 hoje, vais fazer com ele o quê? Qual é a primeira coisa que tu vais fazer? $100.000. Imagina que $100.000 são quanto agora? 40 milhões de quanto? 50 milhões de quanto? Tendo em conta que estou a fazer uma formação referente à área de farmácia, então criaria essa oportunidade. Com esse dinheiro é uma grande oportunidade que é para eu ter. Terminar a formação, não é isso? Não, nessa fase não terminaria a formação. Farias o quê? 50. Teria que, primeiro, extraria um dinheiro. Quanto? Se tenho 50 milhões de kwanza, por exemplo. Não é por exemplo, é mesmo já isso. Tenho 50 milhões de kwanza. 25 milhões de kwanza é suficiente que é para abrir uma farmácia, sendo uma empresa que rende muito. E uma parte serviria que é para eu poder dar continuidade aos meus estudos. E ainda assim sobraria muito dinheiro para eu ter que continuar a investir. É o único inteligente que acho que eu já ouvi. Porque muita gente diz, não, primeiro vou comprar casa. Vou dar casa, vou comprar carro. Eu sempre digo, ok, compras carro de 5 milhões, fizeste casa de 15 milhões, fica ainda dinheiro. Depois eles param, pastor, vai ficar só ainda aí. Por quê? Porque as pessoas não foram treinados para isso, não nos treinaram para isso. Não nos prepararam para encarar as oportunidades da vida e o que fazer com dinheiro. Há muitos jovens que você trabalha, que tem muitas oportunidades, pega muito dinheiro, mas você nota como é que ele leva a vida, diz, não foi treinado. Tu não terás sempre, tens que conhecer isso na vida, não terás sempre. As oportunidades não serão sempre iguais. É tipo pessoas que trabalhavam nas lundas, na camanga. Ele pensava que vou tirar diamante hoje, amanhã mais vou tirar.
Você conta, não, eu peguei muito diamante, mas hoje não tem nada. Qual é o teu problema? Porque a ideia dele era, vou buscar amanhã, vou ter, mas vou vender amanhã. Nem sempre terá as mesmas oportunidades na vida. Se você não gerir... Uma vez um senhor me disse, olha, Júlio, viva com mente de 50 anos. Eu disse, por que? Disse, um homem de 50 anos já não perde oportunidade. Porque já não tem idade para começar a recuperar as coisas. Se você começar a ver com a mente de alguém que tem 60, 50, é que você não... A oportunidade é única. Se falhou, falhou a sua vida. Um homem de 30, de 24, está pensando que não, se falhar, ainda tem um tempo. Não. Alguém de 50, se falha esse, já pensa, o que é que eu vou fazer depois? Tu tens que viver com uma mente, se eu falho a oportunidade de hoje, amanhã pode não voltar. Mesma coisa no ministério. A unção é bom, mas a criatividade é muito boa. Pode ter muita unção, mas se tu não tem criatividade, nem vais saber usar essa mesma unção. Quer ver? O pregador já chegou? Então eu vou pregar mesmo. Então, eu acho que tenho que pregar mesmo. Já estou a pregar, né? Glória a Deus, amém? Ok. Vai agora para Gênesis capítulo 30, começa no versículo 25. Põe-me NVI. Depois que Raquel deu a luz a José, Jacó disse a Labão, deixe-me voltar para a minha terra natal. Dê-me as minhas mulheres pelas quais o servi, e os meus filhos, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe o quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse, se mereço sua consideração, peço-lhe que fique, por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por causa de você. Uau! Disse, por meio de quê? Disse que eu descobri, no meio de adivinhação, adivinha, mundo místico. Disse que eu descobri, por meio de adivinhação. Se você bem se lembra, mesmo quando Jacó partiu, quando a sua filha levou alguma das estátuas de Labão, a única coisa que Labão fez foi à procura daquilo que alguém levou. Quer dizer que Labão não era 100% um homem cristão, ou um homem devotado a Deus. Adorava idólatras. Ou seja, tinha algumas coisas que ele tinha que adorar. Mas, mesmo assim, na sua idolatria, conseguia discernir. Isso aqui, esse é alguém de Deus, esse alguém não é de Deus. Alguma coisa especial. Hoje eu queria falar sobre a graça para prosperar. A graça para prosperar. Existe uma coisa que chama favor de Deus para prosperar. A unção para prosperar. Aleluia. Diz que descobri por meio de adivinhação. Se eu estou a prosperar, é por causa de você. Isso te leva a crer. É possível alguém trabalhar com a tua graça? Oh, alguém está aqui? Porque ele disse, no meio da adivinhação, eu estou a crer, é possível que através da tua mão o meu negócio está a funcionar. Quantas pessoas lhes roubam a graça de Deus? Antes eu não aceitava, é possível alguém te roubar, na gíria falam sorte, me roubaram a sorte. Uma vez eu orava por alguém. Entenda, as coisas espirituais é tão... Quando tu não és espiritual, tu não vais conseguir. Há muita coisa na Bíblia que está numa forma tão codificada, requer alguém para descodificar. Diretamente olhando, não está escrito aonde é que você está escrito. Mulher da noite está onde? Tu não vais encontrar sim na Bíblia mulher da noite, mas existe. As pessoas não acreditam nisso. São pregadores, têm doutrina, dizem, não, mulher da noite não existe. Porque na Bíblia não tem nenhuma parte que alguém disse mulher da noite. Mas mulher da noite existe, meu irmão. Ou boiate, ou querer como não, existe. Até o dia que você vai, Deus vai te abrir os olhos. Porque, entenda só, Eliseu estava com seu servo. Eliseu acabou de orar, o servo saiu e encontrou uma grande multidão, um exército enorme. Foi para Eliseu e disse, Eliseu, olha, há um exército enorme a nos cercar. O que Eliseu disse? Deus, abra-lhe os olhos, mas ele não tinha olhos abertos. O teu problema é que os teus olhos espirituais ainda estão fechados. Disse, abra-lhe os olhos para que ele veja quem está do nosso lado. Quem está a favor de nós.
Então, há coisas que você, se você não tiver olhos até para meditar nas Escrituras, para buscar algum entendimento, tu nunca saberás. Eu dizia isso por causa de um exemplo. Uma vez, orava por alguém, notei uma coisa. Os pais tinham 5 filhos, manipularam a sorte de 4 filhos, entregaram no irmão mais velho. Ele prosperava mais do que todos, porque ele trabalhava com a graça dos outros. Entenda só, se há alguém que pode oferecer filho que nunca teve, chega no quimbandeiro, está a sacrificar filho que nunca teve de forma natural. Diz que sacrifiquei meus filhos para ser próspero. Mas ele nunca teve. A pergunta é, como é que ele sacrificou algo que não existe? A tua pergunta então tem que ser isso. Como é que você pode sacrificar aquilo que a olho nu ninguém consegue ver? Ele diz assim, se mereço sua consideração, peço-lhe que fique, por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por causa de você. Quer dizer, a tua graça torna-me próspero também. É possível você não ter graça de prosperidade e casar com alguém que tem graça para prosperar. Além de ser algo que é materialmente manifesto, é algo totalmente espiritual, que é possível ser transferido também. Yeah. É possível alguém que tem graça para prosperar, orar por você e você começar a prosperar. É possível. É possível, sim. É possível. Você não tem essa graça. Entenda, Labão trabalhava, tinha tanta coisa. Labão não era pobre, mas entendeu. Disse, desde que você entraste aqui, tudo começou a prosperar. Quer dizer, há uma unção específica para tal. Mas Jacó não pegou de nada, pegou de Isaac, do seu pai. Antes de sair, Isaac abençoou Jacó. Liberou palavras sobre ele. Quando você tem uma graça, tem uma unção específica, não importa onde você vai. Não importa em que condições você se encontra. Tarde ou cedo, haverá diferença em você. Por isso que saiba a quem você vai empreender, a quem você vai colocar na tua empresa. Há pessoas que você não pode fazer com ele negócio. Não tenta mesmo, você vai fracassar. Ele é honesto, ele fala calmo. Não é falar calmo. É muito mais do que ser honesto apenas. Não, nós oramos juntos na mesma igreja, mas tem graça para prosperar o meu negócio. Alguém está aqui? Amém. Versículo a seguir. E acrescentou, diga o seu salário e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu, você sabe quanto trabalhei para você e como os seus rebanhos cresceram sob os meus cuidados. O pouco que você possui antes da minha chegada aumentou muito, pois o Senhor abençoou depois que vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família, disse, pois o Senhor te abençoou depois de eu chegar cá. Te leva a que existe graça para prosperar. Existe graça para prosperar. Existe uma unção específica que te leva a começar a prosperar constantemente. Às vezes você encontra vários cristãos, você conversa com ele, mas você nota essa pessoa, lhe falta alguma coisa. Há uma graça que lhe falta para ele continuar a prosperar. A prosperidade não vem do Oriente nem do Ocidente. A prosperidade vem de Deus. Nem todos nós temos graça para prosperar, por mais que nós sejamos cristãos, oramos o mesmo Deus. A graça para ter dinheiro não é dada a todo mundo para ser milionário. Você pode ter um pouco para viver. Não, ele tem um pouco para viver entre ele e a sua família, mas outros têm muito para dar para várias nações. Nem todos têm isso. Ele é inteligente, é muito smart, mas não tem graça de dinheiro. Não tem. E há pessoas que têm essa graça, que Deus ungiu, que Deus abençoou para tal. Para dispensar essa graça de prosperidade sobre você. Porque aquilo não é eu te oferecendo dinheiro, eu liberando palavras sobre você. Existem coisas que tu não precisas orar ao céu para te dar. Pede só a alguém que já Deus deu para te dar.
A coisa, não entra em jejum, não se mata. Deus disse a Moisés, disse, o mesmo espírito que eu te dei, vou repartir aos outros. Disse, vou dar. Disse, olha, forma equipas. Forma suas equipas. Ele disse, não, vou colocar o Espírito Santo que vai vir do céu. Disse, o Espírito que eu coloquei sobre você, vai ser mesmo de você, vou derramar sobre eles. Quer dizer que existem pessoas que Deus deu graça para prosperar. Graça para terem, quando Daniel te disse prosperar, é bênção, ou seja, manifestação contínua de bênção. Não é temporário, contínua de bênção. Não há fracasso nessa pessoa, contínua de bênção. Vai agora para Gênesis capítulo 39. Mesma coisa com José. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que o fazia prosperar em tudo que ele realizava, agradou-se de José e o tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, desde que o deixou cuidando da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. José não entrou com dinheiro naquela casa. Não entrou com um montão de camelo. Era escravo. Mas a graça da prosperidade, há uma graça dentro dele. Há uma graça. Há uma unção específica dentro dele. Conectado à sua linhagem, que começou em Jacó. Abraão, Isaac, Jacó, conectado à sua linhagem. Conheci um senhor. Ele foi para as casas escuras para se tornar forte, para ser rico. E o que é que lhe pediram? Sacrificou os seus próprios filhos. Filhos inteligentes, mulheres bonitas, ninguém casa, ninguém trabalha. Mas ele tem muito dinheiro, mas também não ajuda os filhos. Você nota que é possível que alguém note em você uma certa graça e comece, em francês diz étouffer la grâce, ofuscar. As primeiras pessoas que notaram que nasceu um rei não eram cristãos, eram magos de Oriente. Alguém que consegue fazer leitura das estrelas. Você não é grande porque você hoje já tem alguns milhões. Você é grande desde que você nasceste. Porque quando olharam, disse, nasceu um rei. Quem lhes disse? Leitura, começaram a fazer leitura das estrelas. Disse, não, segundo a astrologia, segundo aquilo que nós entendemos no mundo místico, essa estrela só pode ser um rei. E não é qualquer rei, porque lhes preocupou até ir lá adorar, levar algo. A minha mãe me disse, quando eu nasci, chegaram 3 pessoas que ele não sabia de onde. Eles entraram, a primeira pessoa, quando eles chegaram, só entraram para orar por mim. Quando eles oraram por mim, saíram. Quando eu nasci. Porque ela não acreditava. Um dia eu estava a orar, disse, a tua mãe toma informação quando você nasceste, lhe pergunta. Existem coisas antes de você nascer. Já foi feito, mas quando você orar, você vai até na tua origem. Ele não entendeu, disse, mãe, senta ainda aqui. Alguma coisa aconteceu quando eu nasci, me fala. Disse, não. Deus me revelou, alguma coisa aconteceu o dia que eu nasci. Alguma coisa foi liberada no céu no dia que eu nasci. Disse, esqueci. Disse, não esqueceste. Eu que estou a te trazer agora. Disse, não, houve sim. 3 pessoas entraram, oraram por ti e foram embora. Ela não se lembra das palavras, mas eu me lembro das palavras. Porque ela nem se lembrava mais daquele dia. Eu que lhe fiz lembrar. E ela nem se lembra das palavras, eu me lembro das palavras. Porque o Espírito, quando te traz, também te dá as palavras certas que naquele dia foi liberado acerca de ti. Então Jeremias está a escrever tudo aquilo antes de eu te conhecer, já te ungi. Ele próprio está a se escrever.
Quer dizer, Jeremias está a se escrever tudo que Deus disse naquele dia, que antes de ser formado no ventre da sua mãe já te conhecia, já te ungiu como profeta. Como? Então, voltando no meu tema, existe graça para prosperar? Existe. Existe sim graça para prosperidade. Existe essa graça. Existem pessoas que Deus dispensou essa graça especificamente para isso. E uma das formas para você ativar a graça de Deus, ou seja, manter essa graça constante em você. Primeira coisa, para manter essa graça constante em você, não é oração. Eu sei que você quer falar, não, ora muito. Não. Primeira coisa é que essa graça beneficia o avanço do reino. Quer dizer que tudo que você faz tem que estar conectado ao avanço do reino de Deus. Vou vos dar um testemunho. Quando eu fiz a primeira atividade como ministro, ou seja, como homem de Deus, em 2013, Deus me deu tudo o que eu precisava para realizar aquela cruzada. Até fiquei com dinheiro à sobra. Quer dizer, vocês me deram tanto dinheiro e eu realizei. A segunda vez já não foi assim. Deus me disse, venda o teu carro. Eu tinha um Prado branco naquela altura, em 2014. Jovem, Prado branco. Venda agora o Prado. Nem para dinheiro ficar contigo, para realizar a atividade de Cristo. Existem dois momentos. Se você vê na história de Abraão, que eu preguei no domingo até, acho que Gênesis capítulo 15, Deus faz um voto com Abraão, disse, olha, pega uma ovelha, um gado, corta ao meio e coloca as 3 aves, eu passarei ao meio. Quer dizer, como Abraão era caldeu, aquilo era uma forma que os caldeus faziam aliança com alguém. Ou seja, quando um rei conquistasse uma terra, o rei que foi conquistado tinha que cortar os animais, como o caldeu, e passar ao meio e declarar, se eu voltar a te atacar ou não cumprir com aquilo que eu disse, que eu me torne como esses animais, me corta ao meio. Então, naquela aliança, Deus se apresentou ao meio e disse, olha, Abraão, se eu não te dar filho, que eu me torne como esses animais. Na primeira fase, Deus é que veio para fazer isso. Na segunda fase, Deus disse, me dá mesmo aquele Isaac, aquilo que eu te prometi. Quando você tem a graça de andar na prosperidade, Deus vai pedir aquilo que Ele te deu. Aquilo mesmo, mas Deus, não, aquilo agora, aquilo mesmo, aqueles 200 mil que você recebeste, estou a pedir mesmo agora. Aquilo foi muito difícil para mim, treinar aquele momento, vender o carro, realizar a atividade. Meu Deus, vou andar como? Mas era aquilo que eu tinha no espírito. Vendi. 2 anos depois, 1 ano depois, me lembro, me ofereceram $35 mil a alguém que não conhecia para comprar o primeiro X35. $35 mil naquela altura. Como é que aconteceu isso? Eu estava com o meu chefe, entrei numa empresa nova e eu orava a Deus. Deus me disse, olha, fala com ele. Disse, Deus, dê-me um carro. Disse, fala com ele, vai te dar carro. Disse, não lhe conheço. Entrei agora. Não, fala com ele. Disse, vou começar como? Disse, fala com ele. Cheguei lá, trouxe a minha fatura para forma. Meti já na mesa, comecei a conversar. Comecei a dizer, boss, Júlio é o quê? Ele olhou, é uma fatura pro forma, disse, digníssimo, se for do vosso bom entendimento, agradecia, que, disse, não tem problema, vamos resolver isso. Eu disse, estou sozinho como? Não, o estranho não é isso, o estranho é isso, o estranho é o quê? É tipo, passou uma semana, passou 2 semanas, disse, como então? Ele disse que vai resolver ou não? Eu comecei a lhe perguntar, boss, então, tipo o que ele me deve? Isso era ousadia no espírito. Você só faz isso quando sabe quem me mandou, me disse para te perguntar. Mas tem a ver com o que? Com o sacrifício que tu fizeste.
Se você quer continuar com a graça de prosperar continuamente, que nada, nem número, nem montante significa nada quando é para avançar com o reino de Deus. Porque se ainda tens problemas de fazer alguma coisa, ainda tens essa dificuldade, como é que tu podes avançar com o reino de Deus? Deus te põe à prova. Se você não consegue liberar finanças, não espera trabalhar numa grande dimensão de unção com Deus. O seu primeiro teste vai ser com as finanças. Se você não consegue liberar 100 mil, 10 mil, 1 milhão de kwanza, 3 milhões de kwanza, 5 milhões para Deus, como é que tu queres que Deus trabalhe contigo numa outra dimensão? Como é que Deus pode confiar numa grande dimensão de unção nas tuas mãos? Você não é fiel. Porque o dinheiro ainda diz muita coisa no teu coração. Começa a colocar Deus acima de todas as coisas. É uma das formas de você manter a unção da prosperidade contínua em cima de ti. Esse é um dos princípios. Começa a colocar Deus acima de tudo. Eu sempre pensava, se eu morrer amanhã, como é que eu quero ser lembrado? Penso isso todos os dias antes de dormir. Se eu acabar amanhã. Entenda, você não é eterno. Hein? Nunca pensa que você é eterno. Eu penso nisso todos os dias. Ontem dormi às 3 e tal, pensando nisso. Se eu morrer amanhã. Não é porque tu estás a chamar espírito de morte. Não, não é espírito de morte. É mesmo estar consciente. Refletir. Como é que a igreja vai ficar? Porque de nada você adianta começar um ministério e depois de você morrer acabou. Então você não fizeste nada. O que é que tu fizeste para Deus que pode gritar mais alto depois da tua partida? Então, quando você começa a se engajar nessas coisas, começa a levar isso a Deus, dessa dimensão, a graça de prosperar vai ser contínua na sua vida. Contínua. Imagina uma vez se sentei com o falecido, que Deus tem a sua alma, Simão Lutumba, o apóstolo. Disse, filho, eu não tenho, ninguém me deu dinheiro de algum país ou partido para construir essa igreja. Eu acredito na graça de Deus. Você está sentado com ele a falar, disse, não, filho, é possível. Você não fazer nenhum empréstimo bancário e você terminar uma igreja dessa dimensão. Disse, filho, é possível. Sentadinho, fica mais de 3 horas a conversar, comer jinguba com ele. Se você vai na casa do apóstolo Lutumba, você entra lá às 16, vai sair às 22. Ele não deixa as pessoas saírem, começa a falar. Quanto mais você vai fazendo pergunta, mais ele gosta. Nunca vi um homem de Deus tão humilde como ele. Nunca vi. Na minha opinião pessoal, era um dos pastores mais ricos de Angola. Na minha opinião pessoal. Não me disse quanto é que é, não me mostrou quanto, mas na minha opinião pessoal, era um dos pastores mais ricos de Angola. E era um dos homens de Deus grande, mais humilde que eu conheci. Que você senta com ele como se fosse, não me conhece em nenhuma parte, mas sentávamos horas e horas e a conversar normalmente. Se realmente você é um homem de Deus, o primeiro caráter que vai se manifestar em ti é mesmo a humildade. É a primeira coisa que vocês vão saber, você é autêntico homem de Deus. Porque se você se encontra com um homem de Deus grande, a primeira coisa que você vai notar nele é a humildade. Se não é humilde, alguma coisa não está bem. Mas tudo ele viveu pela obra. Ele foi, está aí, você não pode tirar aquela obra. Não pode. Aquela obra, anos e anos. Não existe igreja maior do que aquele em Angola. Ninguém construiu. Sem dinheiro de nenhum partido. Não há MPLA que deu, não há UNITA que deu, não há Casa Ceia. Alguém muito próspero. Mas viveu tudo pelo Evangelho. Por mais que você fale, eu não sou muito daquelas pessoas que entram naquela linha. Porque fez, porque era. Não me interessa o que era. O que fez está aí. Você que fala que ele é assim, ele foi assim. Você fizeste o quê? Quando você partir, vamos se lembrar de quê? Amém?
Então, existe graça para prosperar? Sim, existe. Existe graça para prosperar. Se conecta com pessoas certas, você será próspero. E quando tu atingir aquele estágio da prosperidade, coloca Deus em cima de tudo, acima de tudo. Coloca mesmo Deus. Nunca coloca Deus mais alguma coisa tua, não. Deus está acima de tudo. Se é para tirar isso, Deus tira. Onde é que eu aprendi a não dar dízimo, a dar acima do dízimo? Depois dessas coisas. Eu não dou dízimo há muito tempo. Dou 30% a 35%. Há muito tempo já que eu faço isso. Então, você vai aceitar esse tipo de sacrifício? Se a pessoa vai dar 10%, já te custa cálculo, você faz 10%. Agora imagina dar 30%. São decisões pessoais que eu tomei. Não, 10 não. Tem que ser acima de 10. Há muito tempo eu faço isso, constantemente. Há muito tempo. Dá acima de 10%. 30% a 35%. 30% a 35%. 30% a 35%. São decisões que eu tomei com Deus. Agora, se você quer crescer, manter esse... Depois, o que acontece? Quando você tem essa semente no teu espírito, mesmo depois da tua morte, os teus filhos vão reproduzir a mesma coisa. Se você nota na linhagem de Abraão, a mesma coisa continuou. Uma linhagem muito próspera. Porque são alianças que eles fizeram com Deus. Deus é Deus de alianças. De disciplina que você toma com Deus. Principalmente na área financeira. Te aconselho a colocar Deus em cima de todas as coisas. Acima, desculpa, mas de todas as coisas. De todas as contas. De todos os números que pode passar na tua cabeça. E Deus vai tomar conta daquilo que é seu. Eu creio em Deus. Eu creio em Deus por você. É assim, não é... Como é que eu posso colocar isso? Das várias graças que Deus me deu, a prosperidade é uma delas. Eu sei que você não iria falar amém. Yeah. Eu sei, é normal. Você pode não aceitar, eu que vou aceitar, porque Deus me deu, não te deu. Coça, estás comigo há quanto tempo? Coça, estás comigo há quanto tempo? Coça. Desde que entraste no ministério. 6 anos já. Alguma vez já me viste eu a fracassar? Alguma vez me viste mesmo eu pedinte? E se você notar, pessoas que se conectaram a mim são prósperos. Não é se gabar, é aquilo que eu tenho. O que acontece? Se você não reconhecer aquilo que eu tenho, você nunca vai beneficiar. Se eu falasse que eu tenho o dom de expulsar demônio, eu falo amém, amém, amém. É mesmo. Eu não lhe dei dinheiro, só se conectou a mim. É uma graça que Deus me deu. Não se esqueça, meu pai teve muito dinheiro. Sabe, né? Eu disse que meu pai tinha muito dinheiro. Yeah. Eu só herdei uma coisa dele, é ter muito dinheiro. Só não herdei é ter muitas mulheres. É uma graça. Yeah. Ele teve muito dinheiro, mais do que todos os irmãos dele. Teve muito dinheiro, meu pai. Era uma graça de ter dinheiro. Os bacungos até chamam aquilo códia. Porque um bacungo quando tem muito dinheiro chama, não, ele está a trabalhar, que é códia? Não. É possível alguém ter muito dinheiro na família. Existe códia, sim, eu aceito que existe. Alguém está a falar códia, mas é que eu estou a falar em língua. Não entende, só fala, estou a falar em língua. Yeah. É uma língua hebraica aquilo.
Porque se eu tentar te explicar também não vais entender, é melhor só não tentar entrar lá, amém? Yeah. É uma das graças. Por que eu tenho que falar isso? Porque se você não saber o que é aquilo que eu tenho, tu não vais conseguir beneficiar daquilo que eu tenho. Yeah. Essa é uma das graças que Deus me deu. Yeah. Além de várias graças que eu tenho. De prosperidade mesmo. Quando começaram a profetizar sobre mim, sobre prosperidade, eu era pequeno. Tenho todas as profecias, onde a minha mãe um dia me levou numa mamã que orava muito, começou a profetizar por mim. Eu era pequeno, tinha 10 anos, não me esqueço. Então não é algo que eu estou a falar que começou hoje, porque sou pastor, não. É algo que Deus colocou em mim. É uma graça que Deus deu a mim. E quando eu estou a falar consigo assim, é para tornar aquilo disponível para você. Yeah. Além de várias graças que Deus deu para mim. A minha mãe tem graça de profetiza, muito forte, há muito tempo. Se eu profetizo não é porque não, é mesmo graça da família. É uma linhagem profética. Tem uma tia dela pior, aquela minha tia, pior, a irmã da minha, é pior, prima da minha mãe pior. Minha mãe me conta disso, é pior. Aquela minha prima é terrível. Mas velha dela, ela disse, mesmo você ao entrar na porta, ela começa a profetizar. Teu nome é X, vieste para isso, vieste para aquilo, vieste para aquilo. Então, há coisas que vêm de linhagem, há coisas que vêm, é uma bênção mesmo. Amém? Amém. Nasci bem, é só isso. Tive bom útero, amém? Por que eu estou a falar consigo isso? Para você saber que é capaz, nesse seminário, você sair daqui não da mesma forma. É por causa disso que eu estou a te falar. Hoje estou a colocar os fundamentos. Pela graça de Deus, hoje não era meu dia, mas eu tinha que pregar amanhã, mas ainda bem que comecei já a introduzir isso hoje. Porque amanhã vou liberar essa unção para você. Se você não receber, vou te dar de propósito. Se você não querer receber, eu vou te dar mesmo de propósito. Por quê? Porque eu não quero que você seja pobre. Pobre não ajuda ninguém. Amanhã nós estaremos cá com isso. Eu vou orar por você. Vou liberar palavras de bênção sobre você. E eu estou a crer que a tua vida financeira não será a mesma. Não esqueça um dos meus segredos. É tudo para Deus. É tudo para Deus. Mas tudo mesmo para Deus. Eu poderia chamar alguém aqui da igreja que há muito tempo lhe pergunta como é que o pastor Júlio dá. Para não ser eu a falar, para não ser o pastor Júlio é muito orgulhoso. Nós realizamos a atividade, 80% saía do meu bolso. Realizar uma atividade na Cidadela não é 200 mil kwanza. Tudo. Quer dizer, eu trabalhava com dinheiro, mas no final do mês, atividade, tenho que tirar dinheiro lá. Não se importava quanto. E nunca fracassei e nunca vou fracassar. Eu nunca orei, vou vos falar sinceramente. Deus me dá dinheiro. Não sei essa oração. Nunca você vai me ouvir a orar, Deus me dá dinheiro. Nunca fiz essa oração. Deus me dá dinheiro, eu quero dinheiro. Não. Sempre digo, Deus, há duas coisas que você só está a me ouvir a orar, oro muito. Sabedoria e dom de discernimento dos espíritos. Só peço essas duas coisas a Deus. Deus me dá dom de discernimento e dom de sabedoria. Dinheiro virá.
Você nunca vai me encontrar mesmo, não vais. Posso entrar contigo 10 dias num retiro. Você pode pedir finança. Eu nunca. Não peço isso. Porque eu sempre acreditei, quando Deus te dá uma visão, haverá provisão. Eu acredito na palavra, creio piamente na palavra de Deus. Mas uma coisa que eu peço todos os dias: dom de sabedoria e dom de discernimento dos espíritos. Quero saber quem está ao meu lado. Eu gosto de saber. Com quem eu estou a abordar, com quem eu estou a andar. Quem é essa pessoa? Qual é o estado do seu coração? Eu gosto desse dom. E sabedoria, que é a habilidade para aplicar o conhecimento. Discernir os mistérios escondidos requer sabedoria. Isso eu peço todos os dias a Deus. Diga comigo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Alguém foi abençoado?